Vamos dar continuidade agora ao nosso estudo em Bereshit. Avançamos bastante, já saímos da dispensação do governo, entramos na dispensação patriarcal. Estamos com o patriarca Abraão e já o patriarca Isaac já está nascendo. Nós já estamos indo para o patriarca Isaac. E nesse momento, em Gênesis 21, como você vê aqui no teu quadro, Deus cumpre a promessa, Sara concebe o filho da promessa, o filho do riso, porque Isaac significa riso. Agar e Ismael, chega agora a Ismael com 13 anos, é hora de Ismael partir. Também queria abrir uma observação para você como curiosidade. 13 anos é a idade considerada a idade espiritual de maturidade para uma criança em Israel. Por isso que se faz o Bar Mitzvah, é porque quando a criança deixa de ser criança, entra na adolescência e agora já é responsável, espiritualmente falando, uma vida de oração. Por isso que você vê aqui Ismael, quando ele é despedido com Agar, e eles passam pelo momento de crise, sem água, no meio do deserto. Nesse momento, o garoto que ora. Aí você vê, foi a partir dessa passagem que foi declarado de que a idade da maturidade espiritual, de responsabilidade espiritual da criança é a partir dos 13 anos. E aqui, então, Ismael tem a sua experiência com Deus, Deus ouve o clamor daquela criança e a provisão vem, a provisão da água, porque eles estavam, quando a gente pensa no que quando Agar viu Ismael quase morrendo, ela estava vendo um quadro de desidratação absoluta, quando o corpo chega no limite, quando a língua incha e falta pouco para a pessoa morrer. Ela viu Isaac nessa condição, mas o Senhor veio com socorro. E ali, mais uma vez, a nação árabe recebe a sua bênção. E é o que está escrito em Gênesis 21, versículo 13, onde Deus fala para Abraão para ele ficar sossegado, mas também do filho da serva faria uma grande nação, que hoje é uma realidade, é uma grande nação, por ser ele teu descendente. E depois que Agar e Ismael eles têm a experiência de provisão da água, Deus continua a abençoar mais uma vez o povo árabe. E ele diz, ali no versículo 21, diz que habitou no deserto de Parã, a Ismael e a sua mãe. Ele se casou com uma mulher da terra do Egito, e por esse tempo Abimeleque ficou comandante do exército, disse a Abraão, Deus é contigo em tudo que fazes. E nesse momento, agora Isaac já se torna Ismael, já se separou de Isaac. Ismael é uma nação abençoada junto com Agar. E nós voltamos para Isaac, o segundo patriarca. Isaac já é um adulto. Isaac, ele está na idade de casar, mas então, na idade de casar... Bom, agora eu preciso começar um assunto mais delicado. Sempre que eu vejo as imagens do sacrifício de Isaac, porque Gênesis 22 eu disse, nós íamos chegar no momento em que Deus revelaria o ápice da revelação de Deus da cruz do Calvário para Isaac. É aqui em Gênesis 22, para Abraão. É aqui em Gênesis 22. Mas nesse momento, quando eu vejo imagens de Isaac, sempre mostram Isaac como uma criança. E Isaac aqui, a palavra em hebraico que diz o rapaz, não é a usada para uma criança. Se você olhar as ilustrações de pessoas que conhecem o hebraico, você vai ver sempre um Isaac adulto sendo em cima do altar para ser sacrificado, e não uma criança. Tudo bem que ele era jovem, mas não uma criança. E aí essa imagem toda fica mais forte. Quando Deus pede para Abraão o seu filho, Isaac, ele está pedindo, para Abraão foi uma luta contra a sua mente, contra as suas emoções, porque ele está pedindo Isaac no momento do momento dele casar, no momento da promessa se cumprir, é como um jovem adulto já, e fica muito antagônico como é que Deus pede, sendo que a promessa, ele disse que a promessa vai se cumprir. Foi nesse momento que a fé de Abraão, como está escrito, ele creu que ainda que se Isaac morresse, ele ressuscitaria. E Abraão tem uma caminhada de 3 dias com Isaac. Eles chegam no monte, um monte onde tudo acontece. Eles chegam no Monte Moriá. Quando Abraão chega no Monte Moriá, o Monte Moriá é um lugar que ele tem um presente, um passado e um futuro esplêndido. É no Monte Moriá que Abraão teve uma revelação da cruz do Calvário. É no Monte Moriá que o primeiro templo foi construído. É no Monte Moriá que o segundo templo foi construído. Foi no Monte Moriá que Davi teve a revelação do que Deus queria para o primeiro, para o segundo templo. E foi ali que ele comprou o Monte de Araúna. Foi no Monte Moriá que o segundo templo, ao ser destruído, hoje você encontra a mesquita. E é no Monte Moriá que o terceiro templo vai ser construído. Então é um local marcado pela presença e pelo cumprimento profético de Deus. Ali Abraão sobe no Monte Moriá com seu filho. Deus fala que Isaac é o sacrifício. Abraão não questiona por causa da fé. E Isaac também não foi fácil. A gente olha sempre para Abraão, mas a gente tem que entender que Isaac, naquele momento, ele entendeu que ele era o sacrifício. E nesse momento nós vemos o sofrimento de Abraão e o sofrimento de Isaac. E quando a gente leva para a cruz do Calvário, é o sofrimento do pai e é o sofrimento do filho. E quando Isaac se deita no altar e Abraão desce a faca, e ali dos altos céus o Senhor brada, basta, e o Senhor se revela para Abraão como Jeová Jireh. Abraão tem uma visão, e ali, se a gente olhar para esse texto, só o que está escrito, sem entender a profundidade dele, você vê que Abraão, logo que o Senhor fala, basta, esse não é o sacrifício, os olhos de Abraão se abrem e ele vê um cordeiro preso pelo chifre. Mas Abraão viu mais do que um animal. Abraão, lembra a passagem que nós falamos? Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Ali ele teve uma visão da cruz. Ele viu que não era, aquele momento era aquele animal, mas chegaria o dia em que não seria um animal, e seria o resgate, a redenção e a salvação completa, total da humanidade. E ele se alegrou quando ele viu a cruz. Vários profetas viram a cruz. Isaías viu a cruz. Davi, no Salmo 22, viu detalhes da cruz, do salmo messiânico tremendo. Mas Jesus citou esse salmo na cruz do Calvário. Pai, por que me abandonaste? Ele está citando, é o primeiro versículo do Salmo 22. E aqui Abraão também tem uma visão da cruz do Calvário. E você sabe que Isaac não foi sacrificado. Os dois voltaram, Isaac como adulto, para Isaac chegar num momento crucial. É o momento de casar, 40 anos. E você chega comigo em Gênesis 24. Quando, no momento em que ele está maduro para casar, Abraão toma uma atitude e ele chama seu servo fiel, que por um momento ele pensou que fosse o seu herdeiro. Ele ali chega para Eliezer e fala, você vai pegar da minha parentela, lá na Mesopotâmia, uma mulher para ser esposa de Isaac. E essa mulher era Rebeca, a primeira matriarca. Nós estamos na segunda matriarca. O primeiro patriarca, Abraão, primeira matriarca, Sara. Segundo patriarca, Isaac, segunda matriarca, Rebeca. E ali Eliezer chega para buscar Rebeca. E Rebeca, ela vem de uma terra distante, parente de Abraão, mas ainda de uma terra distante, fora dos princípios de Deus, da casa de Labão. E Isaac precisava de uma esposa. E aí nós vemos a figura de Cristo
Cristo e a busca da sua noiva. O Espírito Santo que é enviado à terra para preparar a noiva. O Eliezer foi enviado até a Mesopotâmia, 800 quilômetros de distância. Ele foi enviado para fazer um convite para a noiva. Cabia a noiva dizer sim ou não. Tanto que quando Eliezer chega na casa de Labão e ele diz que ele veio buscar a noiva, aí é liberada uma palavra sobre Rebeca. A decisão está com você. Você que decide se você quer ir. E Rebeca disse sim. Essa é uma resposta a um chamado. O chamado era para Rebeca. O chamado era... A bênção tinha um endereço certo. Rebeca. Camelos que tinham ido cheios de bênçãos não era nada comparado com o que ela tinha se ela respondesse ao chamado. A salvação é o início de tudo na nossa vida. Mas o que a gente tem depois da salvação, se a gente responder sim a uma caminhada de intimidade com Deus, não tem nada a comparar com os camelos, com o início da tua caminhada. E Rebeca disse sim. Rebeca atravessa com Eliezer uma caminhada com o Espírito Santo, é a noiva de Cristo hoje, ela tem uma caminhada com o Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo dias de deserto, mas o Espírito Santo está nos levando ao encontro do amado, e é isso que Eliezer fez com Rebeca. Ele guardou Rebeca nessa caminhada, ele conversou com Rebeca nessa caminhada. Foram 800 quilômetros, um intervalo grande, foi um intervalo em que Rebeca estava sendo preparada para o encontro com Isaac, o seu noivo. E Rebeca, durante esse deserto, momentos difíceis a serem passados, momentos de sede, momentos de fome, momentos não foram fáceis. Talvez Rebeca pensou por muitas vezes, eu devia ter ficado em casa, era melhor eu ter ficado em casa, mas ela prosseguiu, e Eliezer, com a caminhada com Eliezer, e ela chega até Isaac. E quando ela chega em Isaac, ali eles se casam, e mais uma descoberta. Rebeca também é estéril. Isaac se casa com Rebeca também é estéril, e ali há um processo também, uma espera para a promessa, 20 anos de intercessão. Isaac, ele orou 20 anos por sua esposa, e depois de 20 anos, Rebeca concebe, Rebeca dá à luz. O nascimento de milagre sobrenatural, de gêmeos, já na segunda geração de patriarca, também mulher estéril, e Deus mostrando mais uma vez o seu sobrenatural, Deus do impossível. E quando Isaac tem uma experiência de milagre na sua vida, aliás, Isaac tem duas experiências, nós temos as experiências de Abraão. Isaac, a primeira experiência, quando num tempo de seca, todo mundo passando por crise, e Isaac, Deus manda que ele semeie na terra da crise, na terra da seca, e Isaac, ele tem a experiência em Gênesis 26, com o sobrenatural de Deus, ele colhe a 100 por 1, no momento em que ninguém colhia, e todo mundo reconheceu, assim como reconheceram que Deus era com Abraão, e tudo aquilo que ele fazia, todas as pessoas, todos os povos, e reconheceram que Deus, Abimeleque, todos reconheceram que Deus era com Isaac, porque ele colheu a 100 por 1. Então, nós vemos a caminhada dos patriarcas, é uma caminhada de sobrenatural, de intervenção do céu. A aliança patriarcal, a dispensação patriarcal, ela é marcada por experiências com o sobrenatural. E quando a gente pensa se foi assim com os patriarcas, agora o que dizer nessa dispensação da graça que nós estamos, nesse momento da graça, muito mais experiências nós podemos ter com o sobrenatural. É só sacudir todo engessamento, sacudir de nós todo esfriamento e desejarmos vivermos esse sobrenatural e esse avivamento. E nesse momento, Isaac, ele tem também a outra experiência com os poços. O poço é muito importante numa terra de seca, numa terra de deserto, porque os patriarcas, eles viveram ao sul de Israel. E quando você olha para o sul de Israel, ali é deserto. Eles viveram a maior parte do tempo ali em Berseba, num lugar mais seco, num lugar de extremo deserto de Israel. Então, o poço fazia parte da vida deles, era muito importante. E em Israel, como que as pessoas, elas cavavam o poço? Elas não adivinhavam, vou cavar aqui porque aqui vai ter água. Deus deu uma sabedoria para Abraão, que ele passou essa sabedoria para Isaac, de que quando ele visse uma tamargueira, é uma árvore que ela tem raízes muito, muito profundas, e ela vai até 18 metros de profundidade, é uma coisa assim absurda, essa raiz. E então Deus deu essa sabedoria, porque Deus dá pra gente sabedoria natural, sabedoria intelectual. A gente vê isso acontecendo na vida de Daniel. Daniel era um homem que tinha, como está escrito que Daniel tinha unção para resolver problemas difíceis, e a gente vê que Daniel tinha algo que hoje na nossa sociedade é tão importante, a inteligência emocional. Até mesmo em empresas as pessoas são contratadas depois de um teste de inteligência emocional, que é o que hoje é medido tanto o QI, que é o teste de inteligência intelectual, quanto o QE, que é o teste de inteligência emocional. Só que Deus já sabia, Deus já realizava isso antes. Deus sempre mostrou a importância do homem ter a inteligência intelectual, espiritual e emocional. E quando ele diz que nós podemos pedir por sabedoria e que ele não impropera aquele que pede, quando você pede por sabedoria, você está pedindo, pede completo, pede por sabedoria espiritual, intelectual e emocional. Então Deus deu essa sabedoria para os patriarcas, assim como deu para o povo de Israel moderno, que hoje você chega em Israel, foi para eles que Deus deu a sabedoria de como lidar com a agricultura num lugar onde a terra era salobra, onde eles tiveram que lavar a terra e desenvolver uma técnica de irrigação por gotas, por gotejamento. Essa técnica nasceu em Israel, foi sabedoria dada por Deus para lidar com a dificuldade da terra de Israel. E naquela época a dificuldade era outra, era morar no meio do deserto. Hoje quem mora em Berseba recebe, e Berseba é uma cidade desenvolvida, e Ben Gurion ele levou ali o desenvolvimento, mas com uma técnica. Qual foi a técnica que Ben Gurion desenvolveu ali para Berseba para ser um lugar habitável hoje, no século 21? A água do Mar da Galileia, ela é canalizada até o sul de Israel. Então, o sul de Israel é suprido com água do Mar da Galileia. E mais naquele momento eles não tinham essa tecnologia e eles precisavam da sabedoria de Deus, e Deus deu a sabedoria. Olha, onde tem uma tarmagueira, pode cavar, que a água é seguro. Porque a tarmagueira, a raiz da tarmagueira, ela vai em busca de raiz de água profunda, de lençóis de água. Então, pode cavar que tem. Pode ser um poço de 15 metros, pode ser um poço de 30 metros, mas vai ter água. E é por isso que Abraão não errava o poço que cavava, Isaac não errava o poço que cavava. E Abraão cavou. E os inimigos tiveram inveja do poço de Abraão. Deu para entender por que os inimigos tiveram inveja do poço de Abraão? Porque todo poço que Abraão cavava tinha água. E nem sempre era assim. As pessoas que não tinham esse entendimento, essa sabedoria, cavavam procurando água e não achava. Os inimigos, era assim com os inimigos de Abraão, mas Abraão cavava e achava água. E então os inimigos entulharam os poços de Abraão, e Isaac, sabendo que pertencia a ele, que era a herança dele, lutou por esses poços, e nós chegamos ao nome dos poços, e aqui, como você vê aqui no nosso quadro, poços encontrados, os poços encontrados em Gênesis é Ezeque, o primeiro poço, que significa contenda, o nome do segundo poço é Sitná, que significa inimizade, e o nome do terceiro poço é Reobote, que significa alargamento. E assim, todos puderam ver que Deus era confirmando, a bênção estava com Abraão, o primeiro patriarca, a
bênção estar com Isaac, o segundo patriarca. E nós chegamos agora, nos patriarcas, chegamos no nosso último patriarca, que é Abraão, Isaac e Jacó. Como nós dissemos, um nascimento sobrenatural, a partir da oração de Isaac. Isaac orou, Rebeca concebeu Esaú e Jacó, gêmeos. E nasce o nosso terceiro patriarca, Jacó. Esaú, a despeito de ser o primogênito, primogenitura sempre foi muito sério. Na Bíblia mostra a importância da primogenitura. O primogênito tinha herança dobrada e, a despeito de ter sido com uma diferença de segundos, de minutos, Esaú nasceu primeiro do que Jacó e Esaú era o primogênito. Esaú fazia... todos os patriarcas, eles tinham uma profissão. Qual era a profissão dos patriarcas? Eles eram pastores. Foi assim que Deus lidou com toda a sua liderança. Eles tinham em comum a profissão de pastor. Abraão tinha rebanho, Isaac tinha rebanho, e Jacó, ali a casa de Jacó, o pai de Jacó tinha o rebanho, e os filhos tinham que cuidar do rebanho. Mas o que nós chegamos e vemos Esaú? Esaú, ele deveria como primogênito estar se dedicando a essa profissão, estar ali, a herança era dobrada, cabia a ele, e ele devia estar focado. Eu preciso cuidar do rebanho da minha família, eu tenho herança dobrada, eu preciso cuidar do rebanho, eu preciso cuidar da minha vida espiritual, eu tenho uma responsabilidade. Não, nós encontramos Jacó totalmente irresponsável, casando com duas mulheres de povo, que deu dor de cabeça para seus pais. Ele chega na idade madura, e ao invés dele estar focado no rebanho, ele está focado no hobby. Caça não era a profissão, caça era o hobby de Esaú. E Esaú estava gastando a sua força no hobby, ele estava com prioridades erradas. Mas Jacó não, Jacó estava lá, pacato, está escrito que Jacó era pacato porque ele era uma pessoa focada, ele estava na tenda, ele estava focado na profissão, tanto que ele está ali cuidando do rebanho, e quando ele vai para a casa de Labão, fugindo do seu irmão Esaú, ele também vai cuidar de rebanho. Ele está dentro do chamado de Deus. E Esaú não. Esaú perde a sua primogenitura, porque ele está nós encontramos Esaú focado no seu hobby, que era a caça. Ele vende a sua primogenitura para o seu irmão, Jacó. E nós sabemos que Jacó, ele aceitou o conselho da sua mãe, ele tinha a promessa da bênção, mas ali ele usurpou, ele fez da forma errada. Ele usou de manipulação para algo que já era dele. E ele teve que, nesse momento, nós temos um intervalo de tempo na vida de Jacó. Jacó precisa sair porque o seu irmão, quando percebeu que ele tinha perdido a primogenitura, queria matar Jacó. E então Jacó, ele tem que se afastar da casa dos pais. Ele vai, mais uma vez, nós temos a casa de Labão aparecendo em cena. A primeira vez que nós vemos a casa de Labão aparecendo é quando a noiva de Isaac foi ser buscada por Eliezer. Agora, a casa de Labão aparece de novo lá na Mesopotâmia. Jacó faz uma trajetória ali, de onde ele estava até a Mesopotâmia. Mais uma vez, uma caminhada de 800 quilômetros. Só que antes dele, logo no início da caminhada, nós vemos uma revelação. Ele tem uma revelação do céu. Em Gênesis 28, Jacó, ele sai de Berseba, onde nós vimos todo onde ele passou toda a sua vida até aquele momento. Ele sai de Berseba e ele vai em direção à Mesopotâmia, sem nada, só com um cajado na mão. E quando ele tem uma experiência que ele deita a sua cabeça numa pedra, era costume deitar a cabeça na pedra para você ficar mais protegido, de animais do deserto, né? Tô falando de animais que rastejam, é lógico. E o fogo para os animais maiores e a pedra para os animais que rastejam, para não subir na sua cabeça, no seu ouvido. Enfim, essa é a realidade do deserto. E ali ele tem um sonho, mais uma visão do que um sonho. E ele vê ali anjos, uma escada, anjos subindo e descendo. E por essa escada, por onde os anjos subiam e descendo, algo fantástico, o Senhor desce para falar com Jacó. E ele tem a experiência, e ali ele ouve o Senhor declarando uma bênção, uma aliança. Uma aliança é feita com Jacó ali. E o Senhor diz: eu não vou te deixar, eu vou estar com você até o dia do cumprimento, até você voltar para a sua terra e você se tornar o herdeiro. Eu vou com você. Ele recebeu uma promessa ali, e quando Jacó ele sai do seu sonho, ele faz um altar, lembra? Aliança ou é pelo derramamento de sangue, ou quando eles levantam um altar e derramam óleo. Esse é um memorial, faz parte. Ele não podia plantar uma árvore ali, então ele estava colocando uma pedra, um marco. Aqui o Senhor fez uma aliança comigo. E ali Jacó, ele levantou um altar, derramou óleo sobre o altar e ele declarou: essa é a porta dos céus. Lembra que nós deixamos lá Adão saindo do Éden, nós vimos o quanto porta no reino espiritual é importante. Nós vimos a porta do Éden que foi fechada, a promessa de Deus que essa porta seria aberta através do descendente que venceria a serpente. Depois nós encontramos a importância de porta quando nós chegamos em Ló, na Arca de Noé, quando a porta é fechada por Deus, protegendo do ataque, da violência das águas. Também vimos a casa de Ló sendo a porta fechada pelos anjos para que a casa de Ló não fosse destruída. E nós chegamos no Novo Testamento vendo que Jesus é a porta, que a promessa feita em Gênesis vai se cumprir com Jesus. Mas Jacó aqui tem uma experiência com a porta e ele declara: aqui é a porta dos céus. Ele entendeu que chegaria o dia em que a porta, que é o Senhor Jesus, abriria esse movimento de novo entre céu e terra, interação, reconciliação entre céu e terra. E assim Jacó chega na Mesopotâmia, ele encontra a nossa terceira matriarca, ele encontra com Raquel e mais uma mulher estéril, ele se apaixona por Raquel. A Bíblia nos relata que na casa de Labão ele não passa pouco tempo, ele passa 20 anos. São 20 anos de luta, são 20 anos de muito trabalho, são 20 anos de, céu fechado sobre Jacó até o momento do cumprimento da promessa. Ele tem que lutar muito para se casar, ele é enganado por Labão, não só no casamento entregando a filha Lia e não entregando Raquel, mas Jacó mesmo diz: você por 10 vezes mudou meu salário, você atacou o meu sonho, a minha promessa e ainda ataca a minha vida financeira. Mas quando chegou o dia, Deus deu um sonho e Deus disse para Jacó: é hora da revelação, é hora da promessa se cumprir. Assim, a promessa de Deus ela tem um timing. E quando chega a hora, ninguém pode segurar. Quando chegou a hora do povo sair do Egito, ninguém pode segurar. Deus disse: agora é a hora de sair do Egito. Aquela era a geração da saída do Egito. Quando chegou a hora de sair da Babilônia, Daniel recebeu o entendimento que era a hora, era chegada a hora de sair da Babilônia, e a nação inteira saiu da Babilônia. Era a hora de Jacó, o terceiro patriarca, se tornar Israel. Era a hora do cumprimento profético
sobre a vida dele. Jacó entendeu, e a coragem que ele não teve nos 20 anos, ele teve. E ali ele começa a enfrentar Labão e dizer: é hora de eu sair, eu vou sair, eu não vou sair de mãos vazias. Assim como no Egito não saiu de mãos vazias aquela geração, também ele disse: eu não vou sair de mãos vazias. Moisés liberou uma palavra para a geração de Êxodo diante de Faraó: nenhuma unha do que nosso ficará. E Jacó teve esse entendimento também. Ele disse: Deus é comigo, e eu vou sair, eu não vou sair de mãos vazias. E o Senhor foi com Jacó de uma forma espetacular, mexendo até na genética das ovelhas, para que todo impedimento, toda resistência de que Labão fazia para que Jacó saísse envergonhado, humilhado, de mãos vazias, Deus frustrou esse intento do maligno. Quando chega a hora da promessa, nada e ninguém pode impedir. E se a gente trouxer para agora, essa é a geração da hora da promessa. Nós chegamos no ápice. Nós estamos vivendo literalmente os últimos dias e é tempo, a despeito da crise que a gente está vivendo, é tempo de restituição, é tempo de avivamento. Se a gente olha, é crise na igreja, é crise de fé, é crise de unção, mas é nesse momento de extrema crise que é o momento do cumprimento da promessa. Mas quando a gente chega no limite, esse é o tempo do cumprimento da promessa. É tempo de avivamento, como foi anunciado em Joel. É tempo de restituição financeira, como foi anunciado em Joel. Era tempo de restituição na vida de Jacó. Era tempo de um encontro com Deus como ele nunca tinha tido. Ele já tinha tido experiências, mas um encontro como ele vai ter no Val de Jaboque, esse ele nunca tinha tido. Era um encontro que ia marcar o seu corpo, ia marcar a sua alma, ia marcar o espírito, a experiência que esse terceiro patriarca tem ali no Val de Jaboque. É muito forte. E quando chega o dia, e quando Deus frustra os planos de Labão, Labão não tem mais jeito de segurar Jacó. Labão não tem mais jeito de deter Jacó. E Jacó sai com toda a sua família da Mesopotâmia, caminho, rumo à terra prometida. Ali um ciclo acabou. Ali um ciclo de perdas, um ciclo de resistência acabou na vida de Jacó. Agora era tempo de reconciliação, era tempo de reconciliação com seu irmão, era tempo de viver a promessa intensa, de ser e de se tornar o terceiro patriarca de uma forma completa, de sair da condição de Jacó e se tornar Israel. Jacó, ele sai da casa de Labão, sai com toda a sua família, ele sai com seus filhos, como você pode ver no teu quadro, aqui são as tribos, porque os filhos que ele teve com Lia, os filhos que ele teve com as escravas, os filhos que ele teve com Raquel, esses são as tribos, é a formação das tribos de Israel. E aqui nós temos o nome, você tem aqui na tua projeção, você tem não só o nome da tribo, mas o significado de cada nome das tribos. Aqui nesse quadro eu ainda coloquei Diná, que é uma filha, ela não faz parte da herança, ela recebe até a sua herança, mas não faz parte da divisão das tribos. Mas o nome está aqui como os filhos que ele teve, e ainda nós não temos Benjamim. Benjamim vai nascer, mas José já está aqui, José ele nasceu, José é o filho do que Raquel também era estéril. Raquel, ela teve um filho, o filho da promessa, que é José, o filho preferido de Jacó, o filho muito amado de Jacó, que se tornou Israel. Mas Raquel, no meio do caminho, ela sai. Então esses são os filhos que saíram com Jacó, Rebeca e Lia, dali da Mesopotâmia. Mas depois Raquel, ela engravida novamente. E dessa vez, porque ela quebrou um princípio, ela pegou um ídolo da casa do seu pai. E quando Jacó e Labão alcançou, porque um princípio foi quebrado, toda vez que um princípio, aqui a gente vê, todas as vezes que quebramos um princípio de Deus, o inimigo tem legalidade para chegar muito perto. E Labão se aproximou novamente, depois que eles já tinham saído. Labão se aproximou de Jacó e ali ele fala assim: pegaram algo da minha casa, pegaram um ídolo da minha casa. Jacó, que não está sabendo de nada, ele diz: não, aqui ninguém pegou nada. E quem pegou vai morrer. Quem pegou esse ídolo vai morrer. Ele não sabia que era a sua própria esposa, a amada, preferida, Raquel, que tinha pegado esse ídolo na casa de seu pai. E ela recebeu ali, uma palavra foi liberada de morte. E por isso que Raquel, ela na gravidez de Benjamim, ela tem um parto difícil e ela morre no parto. Benjamim nasce, mas ela morre no parto. E ela coloca, antes de morrer, ela coloca o nome no filho que nasceu de Benoni, filho da aflição. Mas imediatamente Jacó vem com uma intervenção e fala: não, Benoni não, ele vai se chamar, sabendo que o nome, o significado do nome, ele influencia na vida da pessoa. Então ali ele falou: não, Benoni não, filho da aflição não, ele vai se chamar Benjamim, filho da destra do Senhor. Então nós temos já as tribos, esses são os filhos de Jacó, e ali de Raquel nós temos José e Benjamim, e dos filhos de Lia e das escravas, os outros que você tem a relação no quadro anterior que você viu aqui. E assim eles chegam, a caminho da terra prometida. Jacó tem aquela experiência no Val de Jaboque, onde ele tem um encontro com o Senhor mesmo, onde ele não larga até que a bênção seja liberada para ele. Naquele momento foi uma noite de luta intensa, foi uma noite em que Deus estava mostrando para Jacó que ele não podia chegar, simplesmente fazer uma trajetória da Mesopotâmia para Canaã. Ele precisava ter uma transformação. E naquele momento, naquela luta, Jacó, ele entendeu, ele precisava de transformação. E ele se submeteu e ele foi tocado ali. E nesse momento de luta, o nome de Jacó é mudado. O nome de Jacó é mudado para Israel, o príncipe de Deus, o valente de Deus, o guerreiro de Deus. E ele se torna Israel. A partir daquele momento, Jacó é Israel. Nós vamos deixar Jacó como Israel, o nosso terceiro patriarca, para a gente continuar na aula que vem, terminando esse ciclo da dispensação patriarcal, para a gente começar uma outra dispensação, a dispensação da lei.